Na aula 2 do módulo 3, continuaremos a discussão de sistemas de dois componentes com fases condensadas. Hoje estudaremos sistemas que não formam solução sólida, ou seja, sistemas com eutéptico, mas que além disso formam um composto intermediário. E também veremos um diagrama de um sistema que forma solução sólida apenas em algumas composições, sem formar composto intermediário. Lembro a vocês que para estudar este tema é muito importante fazer os exercícios, porque só fazendo os exercícios vocês terão certeza que compreenderam o tópico. Vamos lembrar a regra das fases. A variância é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2. De forma que para um sistema de um componente, a variância resulta 3 menos P. Ou seja, o número máximo de graus de liberdade será 2. E teremos que fazer um diagrama de duas dimensões, pressão e temperatura. Já para um sistema de dois componentes, ou seja, um sistema binário, a variância máxima será 3. E para fazer o diagrama de fases completo, deveremos usar 3 dimensões: pressão, temperatura e composição. Finalmente, para sistemas de 3 componentes, a variância máxima será 4. Pressão, temperatura e 2 componentes. No caso desta aula, estamos trabalhando sistemas de 2 componentes, de forma que a variância máxima será 3. Dessa forma, para esse sistema de 2 componentes, na presença de apenas uma fase, a fase mais estável, teremos 3 graus de liberdade. Com 2 fases em equilíbrio, teremos 2 graus de liberdade, e com 3 fases no equilíbrio, teremos 1 grau de liberdade, sendo que esses graus de liberdade podem ser composição, pressão, temperatura. No caso de uma fase, serão estes 3 mesmo. No caso de 2 fases, serão 2 destes graus de liberdade. E no caso de 3 fases, teremos 1 grau de liberdade, será um deles. É possível, porém, fazer uma aproximação muito interessante para reduzir os graus de liberdade. Na verdade, não seria uma aproximação, e sim uma consideração, onde vamos considerar que a pressão do sistema está constante. E indicaremos essa variância com uma linha V', diminuímos 1, que é o grau de liberdade da pressão, e fica 3 menos P. De forma que para uma fase, agora temos 2 graus de liberdade, para 2 fases temos 1 grau de liberdade, e o sistema com 3 fases no equilíbrio terá 0 grau de liberdade nessas condições. Será um sistema invariante, porque, como já mencionado, a pressão já foi escolhida. Esses graus de liberdade serão composição e temperatura. No caso de uma fase, serão ambos. No caso de 2 fases, discutiremos com detalhe quando estivermos resolvendo o exercício com o diagrama de fases. No caso de 3 fases, já não temos graus de liberdade, porque a pressão foi fixada. Nós já estudamos sistema binário de fases condensadas. O exemplo de sólidos que formam solução sólida, ou seja, um sistema isomorfo,
e exemplos de sólidos que não formam solução sólida, sistemas coneutéricos. Estudamos o caso sem composto intermediário. A aula de hoje está referida ao caso com composto intermediário. Para lembrar, o sistema binário de fases condensadas com formação de solução sólida, chamado de sistema isomorfo, apresenta um diagrama temperatura-composição como este. Este diagrama é do cobre com o níquel, foi retirado do livro de Carter, e nós discutimos bastante esse diagrama na aula anterior. No caso de sólidos que não formam solução sólida, nós discutimos este caso aqui. Compostos que não formam composto intermediário, ou seja, um sistema de dois componentes que não formam um composto intermediário. Então, teremos dois componentes e também dois compostos. Hoje vamos discutir o caso em que temos um composto intermediário. O sistema é este aqui, que discutiremos em detalhe, nefelina e sílica, com um composto intermediário sendo formado, que é albite. Este sistema não tem solução sólida. Existem sistemas que não caem em nenhuma dessas classificações que nós fizemos, como este, por exemplo, onde é um sistema binário de fases condensadas, mas que forma soluções sólidas em alguns intervalos de composição. Este é um sistema chumbo-estanho que forma uma solução sólida nesta condição, na qual o sistema é muito rico em chumbo e o estanho está em uma quantidade muito pequena, e nesta condição na qual o sistema é muito rico em estanho e o chumbo está em uma quantidade muito pequena. Porém, na aula de hoje, iremos discutir este sistema aqui. O diagrama de fases que vamos discutir é aquele da nefelina e a sílica, retirado do livro Interpretação de Diagramas de Fase de Interesse Geológico, de Rodrigues e Bravo. Este é o diagrama, então, onde temos na escala 100% de sílica à direita e à esquerda temos 100% de nefelina e, portanto, 0% de sílica. Vejam que esta escala está feita em percentual em massa. Porém, estes dois componentes formam um composto intermediário, chamado albite. Vejam a fórmula molecular desses compostos, da nefelina, da sílica e da albite, claramente. 2 moles de sílica reagem com 1 mol de nefelina, formando albite. Porém, este não é um sistema de 3 componentes. É um sistema apenas de 2 componentes, porque o composto intermediário albite está relacionado estequiometricamente à sílica e à nefelina. E nós não temos nenhuma região do diagrama onde podemos observar os 3 compostos simultaneamente. Nós apenas temos uma condição na qual temos sílica pura, que seria esta aqui, onde esta seria a temperatura de fusão da sílica pura. Então, desta temperatura para cima, temperaturas maiores, teremos sílica fundida, e desta temperatura para baixo, sílica cristalizada, e neste ponto, sílica cristalizada e sílica fundida no equilíbrio. Deste outro lado, temos nefelina pura. Este é o ponto de fusão da nefelina. Desta condição para cima, temos nefelina fundida. Neste ponto para baixo, em temperaturas inferiores, temos nefelina cristalizada. Exatamente nesta temperatura, teremos um sistema de um único componente, nefelina, onde a fase líquida e sólida estão no equilíbrio.
En esta exacta condición en que a cantidad de sílica es exactamente a cantidad estequiométrica para reagir con nefelina y dar totalmente albite, sin un exceso ni de nefelina ni de sílica, teríamos un sistema de albite pura y este es el punto de fusão da albite pura. Temperaturas mayores, queremos un líquido, temperaturas menores, albite cristalizada. Y vean que este sistema tiene un fusão congruente porque cuando o composto intermediário albite funde, dá um líquido da mesma composição do sólido que lhe deu origem. Vamos discutir então o sistema com 75% em massa de sílica, considerando que a massa total é 100 quilogramas. Vamos localizar o sistema no diagrama. O sistema está em esta condição, 75% de sílica. Isso significa, então, que nós teremos no sistema apenas albite e sílica. Dessa forma, então, nós iremos analisar este sistema aqui, albite e sílica. Observem a escala. Essa escala tem 0 aqui e 100% aqui. Portanto, a região que nós estamos observando não começa em 0. Isso fará que nós temos que depois tomar alguns cuidados ao fazer as leituras nesta escala. Que compostos temos? Como já foi falado, como estamos à direita do composto intermediário, temos albite e temos sílica. Se o sistema estivesse à esquerda do composto intermediário albite, nós teríamos nefelina e albite, mas não é o caso. Que quantidade temos? Não dá para ler diretamente da escala. Teremos que fazer um cálculo. Então, olhamos novamente o sistema, o diagrama de fases, e olhamos a estequiometria. Aqui temos 45% de sílica. Significa que 45 gramas de sílica reagem com 55 gramas de nefelina, ou 45% de sílica reage com 55% de nefelina, ou 45 kg de sílica reage com 55 kg de nefelina, etc. Sempre mantendo essa relação 45 para 55. Olhemos o sistema em estudo. Esse aqui, 75% de sílica. Então, esse sistema tem uma massa inicial de sílica de 75 quilogramas e a massa inicial da nefelina representa 25% do total da massa. Ou seja, para uma massa de 100 quilogramas, teremos 75 quilogramas de sílica, 25 quilogramas de nefelina. Então, nós podemos olhar quanto se forma de albite, fazendo uma simples regra de 3. Se 55 kg de nefelina reage com 45 kg de sílica, como mostra esta relação, e formam 100 kg de albite, então, as 25 kg de nefelina que o sistema tem, no caso de ter 100 kg totais, irá reagir com 20 kg de sílica, segundo a regra de 3. Vejam que a conta foi feita com a nefelina, não foi feita com a sílica. Por quê?
porque a sílica é o composto que está em excesso. Nós sabemos, ao olhar a figura, que estaremos do lado onde temos albite e sílica está em excesso. Então, temos que fazer a conta com o outro componente, exatamente com a nefelina. Nós, então, teremos 45 quilogramas de albite. Como sabemos esse número? Porque tínhamos 25 quilogramas de nefelina que reagiram totalmente e 20 quilogramas de sílica que reagiram com estas 25. As massas se somam, então temos 45 quilogramas de albite. E sobram 55 quilogramas de sílica. Eu sei isso por dois motivos. O primeiro, que não está escrito aí, é que se a massa total é 100 e temos 45 de albite, temos que ter 55 de sílica. A segunda forma de ver isso é que nós inicialmente tínhamos 75 kilogramos de sílica. Se 20 reagiram para formar albite, então 75 menos 20 dá 55. E é sempre indicado conferir que as contas estejam certas e que o balanço de massas se conserve. Tudo bem. Então, em resumo, esse sistema está formado por 45 quilogramas de albite e 55 quilogramas de sílica, conforme esta conta que mostramos no slide anterior. A partir de aí, nós podemos começar a analisar esse sistema. Vamos, então, ver o que acontece com esse sistema em diferentes temperaturas. Lembrando sempre a composição. E lembrando sempre que esta reação acontece porque o sistema foi fundido e começamos análises desde a fase líquida. Se nós simplesmente tivéssemos misturado cristais de sílica, certo? 75 quilogramas de cristal de sílica com cristais de nefelina, sem fundir o sistema, ou seja, mantendo ele no estado sólido, não tivesse acontecido a reação. A reação acontece na fase líquida. Então, sempre neste tipo de análises, nós começamos com o sistema fundido para poder considerar a formação do composto intermediário. Vamos começar, então, analisando a uma temperatura em que o sistema se encontra na fase líquida, ou seja, os cristais estão fundidos. É esta, por exemplo, esta temperatura aqui, que vamos chamar de sistema A1. Nesse sistema temos apenas fase líquida, 45 quilogramas de albite que se formaram, 55 quilogramas de sílica que sobraram, temos uma fase e 2 graus de liberdade, que são a composição dessa fase e a temperatura, porque a pressão já foi escolhida, esta figura está feita a uma ATM. Vamos lembrar também, então, que esse sistema poderá ser resfriado em todas estas temperaturas e irá ainda permanecer na fase líquida, até que chegamos à temperatura, esta aqui, que vamos chamar do sistema A2 ou temperatura 2, que é quando a linha da composição global chega à linha líquidos, que separa a região de líquido da região que tem líquido mais uma fase sólida. Vamos lembrar que este líquido aqui tem albite e sílica. E esta fase sólida aqui será sílica. Por que será sílica e não albite?
Porque o ponto eutérico do sistema albite sílica está aqui. Então, este ponto está à direita do ponto eutérico. Então, quem cristaliza primeiro é a sílica. Se o ponto escolhido para trabalhar tivesse estado nesta região aqui, quem tivesse cristalizado primeiro era albite. Se o ponto escolhido para trabalhar tivesse estado aqui, nós já não teríamos um sistema albite-sílica, nós teríamos um sistema nefelina-albite. E como estaríamos aqui, à esquerda do outro ponto eutérico, cristalizaria primeiro a nefelina. E, finalmente, se tivéssemos escolhido trabalhar aqui, nesta região aqui, então, estaríamos à esquerda da linha que separa albite. Então, estamos no sistema albite-nefelina. Mas estamos à direita do ponto eutérico entre albite e nefelina. Como estamos à direita, cristaliza albite. Ou seja, insistindo, se o sistema está nesta região, consideraremos esta parte do diagrama. Se estamos nesta região, como é o caso do exercício que estamos discutindo, consideraremos esta parte do diagrama e faremos a mesma consideração a respeito do cristal primário que foi feita para um sistema coneutérico onde não se formava composto intermediário. Ou seja, estando à direita do ponto eutérico, cristaliza o composto que está do lado direito, e estando à esquerda do ponto eutérico, cristaliza o composto que está do lado esquerdo, que no caso é albite, porque o sistema é albite sílica. Então, nesse ponto que corresponde a esta temperatura, se formará o primeiro cristal primário, e o primeiro cristal primário será sílica no estado cristalino definitivo. Vamos verificar o que mais temos nesse sistema. Nós temos o primeiro cristal de sílica, que chamamos de cristal primário, ou seja, a sílica é o cristal primário. Temos duas fases que estão no equilíbrio. Um líquido com a composição A2 e sílica pura. Teremos, então, como temos duas fases, apenas um grau de liberdade. Porque esse líquido tem a composição A2, que é igual à composição original, porque apenas se formou um cristal. A massa que nós tínhamos de líquido era 100 kg, uma quantidade muito grande comparada com a massa de um cristalzinho. Então, podemos considerar a massa deste primeiro cristal desprezível. Podemos, então, considerar que a composição do líquido não mudou. Então, nesse ponto que está sobre a linha líquidos, a composição do líquido continua mantida, continua sendo a composição original. Resumindo, então, em A2 se forma o primeiro cristal de sílica e o sistema terá aproximadamente toda a massa dele na fase líquida. A massa da fase sólida, sílica, será desprezível. Porém, deve ser considerado esse cristal. Ou seja, ante a pergunta, qual é a massa do líquido? É aproximadamente 100 kg. Qual é a massa do sólido? É desprezível. Quantas fases nós temos? Duas fases, o líquido e o cristal de sílica. Certo? Ou seja, temos duas fases, mesmo que a massa de um deles seja desprezível.
Vamos a tratar ahora otro sistema a una temperatura menor. Nuevamente vamos a tener 45 kilogramos de albite, 55 kilogramos de sílica, mas nós teremos una temperatura aqui que nós vamos chamar do sistema A3. Essa região corresponde à área binária, onde temos sílica cristalizada e um líquido. Esse líquido tem albite e sílica. Mas como já a temperatura diminuiu muito, certamente se formou uma quantidade considerável de sílica. E certamente, então, a composição da solução mudou, porque ao cristalizar a sílica, essa solução ficou mais pobre em sílica e mais rica em albite. A composição dessa solução está dada por este ponto e nós chamaremos ela de A3. Vejam que este ponto aqui é mais pobre em sílica que o ponto original, ou seja, tem menos proporção de sílica que o ponto original. Se nós fazemos a leitura na escala original que nos foi dada, poderíamos ver que corresponde a aproximadamente 65, sendo que o ponto original que nos foi dado corresponde a 75. E que a composição dos cristais corresponde a 100% de sílica. Como faremos para calcular a composição da fase líquida? Vejam que ela está indicada aqui. É A3. Esta é a composição da fase líquida. Porém, eu não posso ler e falar que é 65% em sílica, porque nós estamos trabalhando com esta parte do sistema, só desde albite até sílica. E aqui a escala é 45. Então, nós teremos que fazer alguma consideração para ver como fazemos esse cálculo. No caso do sólido, não temos dúvidas. Esse sólido é sílica 100% pura. Como vamos saber qual é essa composição do líquido e quanto líquido e quanto sólido temos? Inicialmente, vamos calcular quanto líquido e quanto sólido temos. E depois, vamos poder saber a composição. Então, vamos resumir esse ponto que sabemos até o momento. Até o momento temos cristais de sílica, provavelmente muitos, o líquido com essa composição. Temos duas fases que estão no equilíbrio, e temos um grau de liberdade, sendo que essa composição é claramente diferente a esta de aqui. Será uma composição que terá menos sílica, porque boa parte da sílica já cristalizou. Calculamos a quantidade de cada fase usando a regra das fases, como fizemos sempre até agora. Então, aplicamos a regra das fases da seguinte forma. A massa do líquido vezes esta parte, que é 75 menos 65, igual a massa do sólido vezes esta distância, que é 100 menos 75. Vejam que neste caso, para aplicar a regra da alavanca, eu posso usar os números que estão escritos na escala, porque eu apenas preciso da relação entre esta distância e esta distância, que é independente de onde está o zero.
Porque o que eu quero saber é a relação da massa do líquido com a massa do sólido. E massa do líquido dividido a massa do sólido, passando isto para aqui, é 100 menos 75 dividido 75 menos 65, independentemente de onde comece a escala. Então, para aplicar a regra de alavanca, eu posso ler esses números. Continuando as contas, da forma que sempre fizemos, e lembrando que a massa do líquido mais a massa do sólido é 100 quilogramas, eu poderei chegar à conclusão de que tenho 28,6 quilogramas de sílica cristalizada. Essa é a quantidade de sólido. O líquido que eu tenho, estudo o outro. Se a massa total é 100, eu vou diminuir 28,6, dá 71,4, e essa é a massa de líquido. Então, esse sistema tem 71,4 quilogramas de líquido com composição A3 e 28,6 quilogramas de sílica sólida pura, sendo que isto mais isto deve dar 100. Muito bom. Como vamos agora descobrir a composição do líquido? Nós vamos perceber que a albite ainda não começou a cristalizar nesse ponto. Ou seja, toda a albite está no líquido. Então, destes 71,4 quilogramas de líquido, uma parte sílica e outra parte salbite. A sílica está uma parte no líquido, na parte cristalizada, mas a albite não cristalizou, está toda no líquido. Então, estes 45 quilogramas de albite estão na fase líquida. Para fazer essa conta, é que é tão importante conservar isto escrito na figura, para ter presente qual era a quantidade inicial de albite. 45 quilogramas iniciais na fase líquida, que continuam na fase líquida, porque ainda não chegamos à temperatura eutérica. Então, esse líquido é 31,4 quilogramas, ao total será 45 quilogramas de albite, sem dúvida, porque ela não começou a cristalizar, e o restante será sílica. Certo? 71,4 menos 45 dá 26,4 quilogramas. Se não gostamos de fazer a conta assim, podemos reparar que o total de sílica era 55 quilogramas e que 28,6 agora estão cristalizadas. Então, 55 menos 28,6 é a quantidade de sílica que está na fase líquida. Então, de uma forma ou de outra, nós conseguimos saber quanto albite e quanta sílica temos no líquido. E se nós sabemos a massa de albite no líquido, a massa de sílica no líquido e a massa total, nós podemos calcular a porcentagem de albite e a porcentagem de sílica no líquido. Então, resumindo, podemos fazer a conta desta forma e podemos calcular a quantidade de sílica que está na fase líquida de duas maneiras, como já mostramos. Tirando do líquido a quantidade que está como albite, ou tirando do total de sílica a quantidade que está cristalizada. Ambas formas são corretas e devem dar o mesmo resultado. Vamos agora estudar o sistema na condição A4, que é a condição que corresponde à temperatura eutérica, 1062.
Vean que para este sistema en particular, la temperatura eutértica nefelina-albite es muy parecida a la temperatura eutértica entre albite y sílica, mas no necesariamente será así para otros sistemas. A veces existe una diferencia bastante grande entre esas dos temperaturas y no hay problema ningún con eso. Lo que sí es importante es que a línea líquidos, esta de albite y nefelina, y a línea líquidos aquí, de albite y sílica, tem que coincidir nesse ponto, porque esse ponto é a temperatura de fusão de albite. Mas as linhas sólidas podem quase coincidir, como é neste exemplo, ou ser bastante diferentes. Bem, vamos analisar então esta temperatura 1062. No instante que nós chegamos a essa temperatura, aparece o primeiro cristal secundário de albite, o composto que está do lado esquerdo. E a composição da solução está dada por este ponto, ou seja, essa composição da solução eutértica. Vamos ver novamente como acontece o resfriamento. Eu resfrio o líquido. Quando chego neste ponto, se forma o primeiro cristal e praticamente não muda a composição da solução. Quando eu desço um pouco, se formam mais cristais e a composição do líquido está dada pela linha líquidos. Se eu desço mais ainda, se formam mais cristais e a composição está dada pela linha líquidos. Se eu desço até a temperatura do eutértico, eu não só terei cristais de sílica que já se estavam formando, como aparece o primeiro cristal de albite. Então, nós teremos um sistema com 3 fases. O líquido eutértico, que tem esta composição A4, sílica pura e albite pura. O sistema será invariante. Vejam que, como o sistema é invariante, não irá mais descer a temperatura, nem irá mudar a composição do líquido em equilíbrio com os sólidos, até que passemos a condição de ter algum grau de liberdade. E isso só vai acontecer quando o líquido cristalice totalmente. Quando desaparecer a última gota de líquido eutértico, passaremos a ter 2 fases e o sistema tornará a resfriar novamente. Então, ao chegar no ponto eutértico, no instante que chegamos no ponto eutértico, nós temos uma dada quantidade de sílica que iremos calcular, um cristalzinho de albite e líquido eutértico que pode ser calculado para esse instante. Um instante depois, já não podemos mais calcular quantidades, porque se forma mais cristais de sílica, mais cristais de albite, reduz a quantidade de líquido. E o único que queremos saber é que esse líquido tem composição constante, a composição do eutértico, e que a temperatura não muda. Mas não conseguimos ir sabendo as quantidades para cada tempo. Então, se nós queremos separar por cristalização sílica de albite, teremos que parar a cristalização neste momento, como retirando os cristais ou retirando o líquido eutértico, lavando os cristais, secando eles e separando, porque se nós deixamos dentro da solução eutértica os cristais de sílica, começará a cristalizar em cima deles os cristais de albite e mais cristais de sílica e não poderemos mais purificar por cristalização. Então, a máxima quantidade que se pode obter por cristalização é essa que se obtém nesse momento, imediatamente anterior ao início da cristalização de albite. E então faremos a conta aproximada na temperatura eutértica.
Vamos ler novamente do eixo e será a massa do líquido vezes 75 menos 63 igual a massa do sólido vezes 100 menos 75. Fazendo a conta, como sempre, lembrando que massa do líquido mais massa do sólido é 100, nós poderemos calcular a quantidade de sílica que se formou até o instante de chegar à temperatura de 1062. E nesse instante que chegamos a 1062, nós teremos 32,3 quilogramas de sílica. Se formará o primeiro cristal de alvíter de massa desprezível e o restante será líquido. Não considerando a massa daquele cristal, o líquido será 100 menos 32,3, ou seja, 67,7 quilogramas de líquido. E nós poderemos dizer que aproximadamente esse líquido tem 45 quilogramas de alvíter nesse primeiro instante, porque aquele primeiro cristal de alvíter tem uma massa desprezível. Então, nós poderemos calcular a composição do líquido eutético, fazendo 45 quilogramas de alvíter dividido o total de líquido 67,7 multiplicando por 100 nos dará a porcentagem de alvíter no líquido eutético. A partir de aí, começarão a cristalizar os dois, mas, como foi falado, a composição do líquido eutético não irá mudar. Vai diminuir a quantidade, mas as proporções vão se manter. Então, resumindo, o máximo que podemos obter de sílica é 32,3 e apenas nesse instante os 45 quilogramas de alvíter estão no líquido. É muito importante ter cuidado com isso. O líquido tem 45 quilogramas de alvíter só no instante que se atinge o ponto eutético e nesse instante tem 22,7 quilogramas de sílica. Mas logo começa a cristalizar os dois e então a massa do líquido vai se reduzindo até que fica apenas uma gotinha. Essa gotinha também cristaliza e nós então passaremos a ter um sistema de apenas dois compostos cristalizados. Então, será um sistema de duas fases, porque a alvíter estará cristalizada 100% pura e a sílica cristalizada 100% pura. Então, a partir de aí, quando tudo passou a ser sólido, a temperatura começa a descer novamente. Então, por exemplo, nessa temperatura, não importa, é uma temperatura qualquer uma, abaixo de 1062, nós teremos um sistema com 45 kg de alvíter e 55 kg de sílica. Teremos duas fases, ambos sólidos puros, teremos um grau de liberdade, que é a temperatura, porque a composição das fases sólidas não pode ser mudada. Vejam que essa situação é diferente de quando estávamos olhando o sistema bifásico líquido sólido. Por exemplo, aqui no ponto que tínhamos escolhido A3, porque aí nós podíamos escolher uma temperatura e essa temperatura iria indicar qual é a composição do líquido, mas também eu posso escolher uma composição do líquido, esta, por exemplo, e essa composição, claro, esta composição está amarrada a uma dada temperatura. Então, quando temos um sistema com duas fases, uma só, aquele grau de liberdade que fica além da pressão que já foi escolhida, pode ser ou a composição
ou a temperatura. Se escolhemos a temperatura, ficará fixada a composição e vice-versa. Já no caso dos sólidos, eu não posso escolher a composição da fase, porque as fases são fases puras. É claro que eu posso ter um sistema com outra composição, mas como sistema global, eu posso ter sílica e albite em todo este intervalo de composições, mas, contudo, a composição da fase, que é o que importa para os graus de liberdade, permanecerá constante. O que eu posso fazer é diminuir a temperatura ou aumentar até imediatamente antes de 1062. Em todo este intervalo de temperaturas ainda menores, eles irão permanecer como cristais. Bem, eu recomendo que após assistir esta aula, vocês vejam outro vídeo que foi gravado para este mesmo sistema, nefelina sílica, onde foram tratadas outras condições, outras composições do sistema e foram dados outros detalhes sobre esse sistema e sobre